Bom dia. Quem tem alguma resposta? Quem trabalhou, na verdade, na ideia de definir uma semântica dos bin para os naturais, se eu não definir aquela maneira fácil, entre aspas, de 0, 1, B0 e B1, mas definir na maneira de 0, 1, 0B e 1B. Foi um desafio grande para essa aula. Então, ninguém? Tem? Sério, tá. Quero saber quem trabalhou, certo. Quem tem alguma ideia que eu não vou poder compartilhar. Quero saber apenas quem tem alguma ideia legal. Isso significa que talvez não é tão legal? Ok. Tem um dilema, se faz sentido já dar uma dica ou se dar um tempinho mais. Vamos dar um tempinho mais. Seria legal pensar nisso. Quem tentou percebeu com certeza que é mais difícil do que a outra ideia, mas sei lá, tá, vou deixar um pouco mais para todo mundo pensar um pouco mais. Tá. Daqui talvez uma ou duas aulas vamos fechar esse assunto. Fica lá no background de vocês para trabalhar. E vamos voltar. A gente conversou um pouco sobre. Fale. Só tem uma pergunta sobre. Tente não ser spoilerosa a pergunta. Não, é porque Okay. uma coisa que você já tinha feito na aula passada, que você perguntou, pelo menos aí o colega de letras ele falou a terceira que era. Sim, na verdade as três primeiras equações são meio triviais. Sei lá, esse vai ser o 0, certo? Se eu tenho o 1, isso vai ser o 1, que deveria ser monospace. E se eu tenho o 0 na frente de um B, a semântica dele vai acabar sendo apenas a semântica do B. Até aqui, o caso interessante seria como resolver isso. E cuidado com tua pergunta para não ter spoilers. Sim, fale. Nessa terceira. Nessa terceira, ok? De todas as tentativas que eu fiz, eu vi que o problema está nessa terceira, porque por causa dela sempre deu errado. Essa aqui? Ela está realmente certa. Eu devo seguir nesse caminho ou posso tentar colocar outra coisa aí? Não, você não é obrigatoriamente que você vai começar assim, certo? Pode acabar usando uma outra maneira, mas literalmente essa equação, pela tua semântica, deve ser satisfeita mesmo se não fizer parte da definição. Essa é a tua pergunta? Faz sentido para todos então a resposta? Aqui você pode definir uma outra coisa, sei lá, certo? Mas no final das contas, tua semântica, de qualquer maneira que você vai definir, precisa satisfazer essa propriedade agora, não equação de definir, mas de qualquer forma, essa semântica tem que ser igual a essa semântica, mesmo se a definição aqui é diferente. Faz sentido? Para todos? Ok. Espero que entendamos essa pergunta, faz muito sentido, sim. O fato que falei já temos três equações, não significa que na verdade essas três precisam fazer parte da definição. Pode ser que você aqui acaba com uma outra coisa, mas depois essa vai sendo uma propriedade para você demonstrar. E vai ser bem trivial se toda a demonstração está ok. Ok. Então, a gente começou a falar um pouco sobre análise combinatória e a gente vai ficar nesse assunto daqui, essa é talvez a próxima aula. Eu espero que consiga correr um pouco, porque a ideia é que vocês já encontraram a maioria dessas ideias antes. E vocês afirmaram que aquele clicker, a maioria estava 100% com certeza. Vamos ver como são as coisas. A gente falou sobre o princípio da adição e da multiplicação. E eu deixei vocês pensar se realmente merece chamar esse princípio também, porque talvez eu consiga basear minha teoria apenas aceitando um dos dois e derivar o outro como consequência. Alguém pensou nisso? Temos alguma ideia?
Bem, informalmente, espero entendemos o princípio da adição e aceitamos. A ideia é que quer contar os membros de um certo conjunto de coisas, você separa eles em dois, então, de maneira que ninguém pertence nos dois ao mesmo tempo. E você fala, vou contar esses, e depois somar. Deve ser meio óbvio e meio facilmente aceitável. Da multiplicação é um pouco mais difícil explicar. Um exemplo talvez serve, supostamente você tem, sei lá, 5 camisas, vamos dizer, e você tem 3 shorts, então com certeza você já tem mais roupas que eu. Então, mas enfim, se você tem 5 camisas e 3 shorts, e você quer contar quais as maneiras que você pode vestir um conjunto de camisas, em quantas maneiras você pode vestir? Como você se responder às perguntas? Quer ver mãos? Uma mão só? Cadê essa certeza que a gente tem que domina esse conteúdo? Tem mais. Arthur? Calma, vamos brigar. Não são conjuntos as coisas que você multiplica, certo? Você multiplicaria as quantidades, os tamanhos dos conjuntos, se você quiser, certo? E a pergunta é por quê? De onde que chegou essa ideia de multiplicar? Você pode falar o princípio da multiplicação, mas a ideia é que quero ver se eu consigo raciocinar sem usar o princípio da multiplicação, que é meio chato até para enunciar, e se eu consigo basear essa ideia no princípio da adição. Ok, então como seria? Isso que eu quero ver. Como a gente poderia usar o princípio da adição nesse caso? Para usar o princípio da adição, e para adicionar as coisas, você precisa primeiramente separar as coisas que você quer contar em grupinhos, em subconjuntos, certo? Então a primeira ideia seria falar, ok, vou separar todas as configurações de roupas aqui que temos nesses grupos aqui, vou contar cada um separadamente e vou somar. Ideia? Ninguém? Fala aí, Heitor. Um segundo. Então, vamos dizer que vou vestir primeiramente os shorts, ok? E depois a camisa, ok? E vamos chamar que tenho os shorts A, B, C. E tenho as camisas 1 até 5. Certo? Esses são os números. Ok? Então, o que Heitor falou, que é importante entender isso, é você pode começar teu raciocínio aqui falando, vou contar as configurações todas, separando vou contar primeiramente as configurações que usam o short, é o short ou os shorts, como é? Os shorts ou shorts? O short A, certo? Eu vou contar aquelas que usam o B, eu vou contar aquelas que usam o C. A ideia é que você não pode vestir 2 shorts ao mesmo tempo, você precisa vestir pelo menos um short, para ficar preso, sei lá. E a ideia é que se eu conseguir contar essas, e contar essas, e contar essas, as coisas que tenho aqui são configurações completas, fazem parte da coisa que quero contar. As coisas que tenho aqui são configurações completas das coisas que quero contar, e aqui é a mesma coisa. Então faz total sentido que eu vou somar essas coisas. E não tem nenhuma configuração que é contada mais que uma vez, porque cada uma ou usou os shorts A, ou então entrou aqui, ou usou os shorts B, então entrou aqui. Então aqui, faz sentido? Se eu ver isso como uma arvorezinha, eu posso falar que minha primeira escolha, aqui seria escolher o A, aqui seria se escolher o B, aqui seria se escolher o C, e a partir disso eu tenho, sei lá, 5 escolhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 escolhas aqui, e 5 escolhas aqui, certo? Que correspondem nas camisas. Espero que isso é bem trivial. Aí faz sentido falar, são todas essas e essas. Ok. Se eu quero enunciar um pouco essa ideia como aquele princípio de multiplicação, eu posso falar que se eu consigo achar uma maneira de descrever cada construção de configuração em passos, e em cada passo eu tenho, no primeiro passo vamos dizer são 2 passos, e no primeiro passo eu tenho M opções, e no segundo passo eu tenho K opções, então no total vou ter M vezes K configurações no total. Aqui correspondem 5 mais 5 mais 5 é 3 vezes 5. Se alguém começar vestindo primeiramente a camisa, aí o resultado não pode
ser diferente, porque se acabar sendo diferente vamos ter um problema, mas não vai ser diferente, porque aqui eu tenho as camisas A, B, não, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui tenho, de novo, para cada opção tenho 3 opções de shorts, ok? ABC, 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 blá, blá, blá. No final das contas tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Isso são 5 vezes o 3. Aqui tenho 5 mais 5 mais 5, são 3 vezes o 5. Faz sentido tudo o que eu estou dizendo para todos? Ok. Só que você precisa tomar cuidado que a opção que você vai escolher, desculpa, a escolha que você vai fazer no primeiro passo não pode afetar todas as escolhas no próximo. Certo? Ok. Vamos lá. Vamos ver um problema parecido aqui, onde precisamos contar todas as palavras que eu posso criar a partir daquele alfabeto que tem 26 letras, que tem tamanho 3. E a gente descobriu que a resposta depende se eu vou permitir repetições ou não. E se eu permitir repetição da mesma letra, vou ter 26 vezes 26 vezes 26. Por quê? Porque eu vou falar, olha, eu vou descrever o processo de criar uma configuração em 3 passos. Então, no primeiro passo eu vou escolher a primeira letra, no segundo a segunda, no terceiro a terceira letra, faz sentido total, e a ideia é que a primeira escolha que eu vou fazer não afeta as opções que eu tenho depois. E por isso eu vou invocar o princípio da multiplicação, que a gente viu que na verdade é reduzido na adição, e isso vai me permitir concluir que, no final das contas, vai ser isso. Seria extremamente errado alguém falar, vou somar essas coisas. Eu estou fazendo isso porque é um erro comum, porque para somar coisas, elas precisam fazer parte das coisas que quero contar. Esse 26 aqui não corresponde, ou talvez até no exemplo anterior, que talvez faz mais sentido, esses 5 que eram as camisas, ou 3 são os shorts, esses 5 não correspondem a 5 maneiras de vestir. Eu quero contar todas as maneiras de vestir, não posso falar, são 5 maneiras de vestir aqui, 3 maneiras de vestir aqui, então vou somar, vão ser 8. Esses 5 sozinho é apenas as opções que tenho no primeiro passo. Nenhuma dessas 5 coisas aqui são um conjunto de roupas, vamos dizer, que eu posso usar, uma configuração que eu vou contar. Espero que faz sentido isso. Cuidado então. E também, se eu separar todas as configurações que satisfazem esse critério e todas as configurações que satisfazem aquele critério, e não deixei nenhuma fora, não faz sentido multiplicar essas coisas, porque eu quero achar no total quantas são. Então, contar essas e essas, agora cada uma dessas é uma configuração mesmo. Então faz sentido somar. Aquela ideia de não posso somar laranjas e sei lá o quê. Ok, espero que está fazendo um pouco sentido. Então aqui a ideia seria realmente multiplicar em 26, 26, 26, 26. Ok. 3. 26 elevado a 3. Ok. Agora se eu proibir repetições, eu vou falar, ok, de novo, eu escolho descrever o processo de chegar numa configuração a partir de passos. E no primeiro passo eu vou escolher a primeira letra, no segundo a segunda, no terceiro a terceira. Mesma coisa. Só que agora, quantas opções tenho no primeiro caso? 26. E no segundo caso eu tenho quantas? 25. E no terceiro caso eu tenho 24. A ideia é que cada vez tenho uma menos, porque eu não posso usar a letra que eu escolhi, certo? Só que, para chegar nessa mentira aqui, eu posso usar mesmo o princípio da multiplicação aqui, porque no enunciado que eu falei tanto agora quanto na outra aula, eu falei que para multiplicar a quantidade de opções que tem aqui, cada opção que você faz depois não pode depender, as opções que você tem em cada passo não podem depender das suas escolhas anteriores. E aqui dependem. Porque se alguém aqui escolher a letra C, aqui ele tem certas opções e ele não pode usar o C. Mas se ele tivesse feito uma escolha, sei lá, de letra K, aqui ele poderia usar o C. Ou seja, as opções que eu tenho no segundo passo dependem da minha escolha do primeiro passo. Algo que não foi verdade antes, porque não importa qual escolha você vai escolher aqui no primeiro passo, no segundo passo você tem sempre as mesmas 26 opções. Mas aqui, se eu não tenho repetições, as opções que tenho no meu segundo passo dependem do que eu escolhi no primeiro. Então, talvez pareça que não posso usar o princípio da multiplicação. Qual a pegadinha aqui? Qual a mentira que eu falei quando anunciei o princípio da multiplicação?
Faz sentido o que eu estou dizendo? Estamos pensando para responder ou estamos pensando para entender qual a pergunta? Essa é a minha dúvida agora. Como? Ok, quando eu anunciei o princípio da multiplicação, eu falei que, olha, para aplicar esse princípio, você precisa garantir que em cada passo as opções que você tem não vão afetar as opções que você vai ter nos próximos passos, ou vice-versa. Em cada passo que estou para criar uma configuração, minhas opções não podem ser afetadas pelas escolhas que eu fiz antes. E isso é aplicável quando eu posso repetir letras, porque realmente as opções que tenho no segundo passo, não importa que eu escolhi no primeiro, eu tenho essas 26 opções de cada letra. Então, segundo esse enunciado que eu dei do princípio da multiplicação, eu não tenho o direito de multiplicar essas coisas, porque aqui no segundo passo, já minhas opções dependem do que eu escolhi antes. Se eu escolhi C, eu não tenho C, mas se escolher o K, eu tenho C. Ou seja, eu não tenho as mesmas opções aqui, minhas opções dependem do que eu escolhi antes. Então, posso... será que o enunciado do princípio da multiplicação que eu dei está bugado? Ou será que realmente não posso multiplicar? Alguém tem alguma ideia? Heitor? A mentira aqui não depende do passo anterior. Como? A mentira que você disse aqui não pode depender do passo anterior. Por que é mentira? Porque o exemplo que você está usando, certo? Se você usa o C, você não pode usar o C, mas se você usar o K, você pode usar o C. Sendo que, se você usar o K, você não pode usar o K. Ou seja, você... Qual a observação? Então, não posso retirar completamente essa parte. Heitor identificou o problema, onde fica o problema, mas não seria certo apenas jogar fora essa parte do meu enunciado, porque ele me permitiria multiplicar coisas quando não deveria multiplicar. Como posso melhorar, então, para virar um princípio certo? O que eu preciso mudar lá? Realmente, essa restrição é muito forte. Restrição de tuas opções não podem depender das anteriores, das escolhas anteriores. Isso está errado. Mas eu não posso retirar completamente isso, porque ele vai me permitir multiplicar coisas que não deveria multiplicar. Qual a observação aqui? Aqui é uma observação, primeira, que eu espero que é bom. Isso é porque percebemos que realmente precisamos pensar um pouco mais sobre essas coisas de análise combinatória que não são tão triviais. Alguém tem alguma ideia? Não é tão pesado aqui para entender o que está acontecendo. Por que aqui eu realmente posso multiplicar? O que eu preciso mudar no meu enunciado do princípio da multiplicação? Bem, o importante é que o que não é afetado, é certo? Afetado? O que não é afetado pelas minhas escolhas anteriores é a quantidade das opções que eu tenho, não quais são, mas quantas são. Aqui, sim, eu vou ter um conjunto de escolhas diferentes, nesse caso, dependendo do que eu escolhi antes, mas a quantidade das opções que eu tenho aqui não depende do quem escolhi aqui. Faz sentido? E essa é a coisa que eu preciso mudar no meu enunciado do princípio da multiplicação. Então, nesse caso, você chega numa configuração a partir de passos onde é garantido que, independente das tuas escolhas, a quantidade das opções que você tem não muda. Não depende nelas. Eu matei muito o português, mas espero que deu para entender. Então, nesse caso, posso multiplicar. E seria legal ver um exemplo onde eu não posso multiplicar, exatamente por causa da quebra dessa regra que eu tenho. Se eu quero formar palavras aqui, de novo, de 3 letras, vamos dizer, onde agora tenho a restrição que eu quero que essas letras aparecem na mesma ordem que aparecem a ordem lexicográfica, vamos dizer. Lexicográfica é a ordem que acontece num lexicô. E lexicô em grego significa dicionário. Então a ideia é que você tem essa ordem aqui, A é menor de B, menor de C, blá blá blá, menor de Z. Então aqui eu poderia escrever a palavra deu, certo? Mas eu não poderia ver a palavra zeu. Porque aqui cada letra realmente é menor da anterior, deu certo, mas aqui não usei, certo? Aqui quebrou. Então, quero proibir esse tipo de palavras, quero ter só essas, e vamos dizer que eu posso repetir. Ou seja, eu vou permitir até a palavra tipo, sei lá, TZ. Essa palavra é permitida. Mas TZT não será permitida porque aqui eu quebrei. Tá? Faz sentido a regra que eu estou dizendo para todos? Ok. Agora a pergunta é como posso contar todas essas palavras.
E posso começar a pensar da mesma maneira, viciado no princípio da multiplicação, que vou separar esse processo de chegar numa palavra em 3 passos. Eu vou escolher qual letra vou pôr no primeiro passo, eu vou escolher a segunda e depois a terceira, pronto, criar uma palavra. Agora falta ver quantas opções eu tenho. No caso, se o Zé fosse na primeira, poderia colocar. Na verdade, não, eu posso porque eu permiti repetições, mas se eu escolher aqui o Zé, quantas opções tenho depois? Não, tenho uma opção. Eu escutei 0, ok. Certo? Mas se alguém escolher o A aqui, quantas opções tem na segunda? 26, certo? E quantas vai ter na terceira? Depende do que escolheu na segunda, ok? Ou seja, aqui, com certeza, não posso usar o princípio da multiplicação. Por quê? Porque a quantidade das próximas escolhas dependem. Você escolheu A, tem 26. Você escolheu o B, tem 25. Você escolheu o Z, tem só uma. Faz sentido? E nesse caso, minha única maneira óbvia para atacar esse problema seria realmente usar o princípio da adição e falar, ok, vou separar essas coisas naquelas que começam com A, aquelas que começam com B, blá blá blá, vou contar cada uma e depois somar. E talvez vamos conseguir uma maneira mais esperta que isso, mas com certeza o importante que eu quero vocês entenderem aqui é que aqui não poderia usar o princípio da multiplicação. Cuidado então, quando você quer realmente descrever algo em passos, a quantidade das opções que você tem não pode depender nas tuas escolhas anteriores, mas quais são, pode depender e não tem nenhum problema, certo? Ok. Bem, eu espero então que estamos bastante ok com esses 2 princípios da adição e da multiplicação. Tudo que a gente estuda em análise combinatória elementar é derivado a partir desses 2, a partir de um princípio, na verdade, certo? Porque o outro a gente já viu que seria um caso especial do princípio da adição. E tem 2 palavrinhas que aparecem o tempo todo, que são permutações e combinações. E em português tem uma terceira que é um arranjo, que eu não sei exatamente o que é. Então vamos esquecer essa. Se alguém sabe com certeza falar o que é, eu vou querer saber, mas enfim. A diferença de permutações e combinações é que em permutações a ordem que a escolha é feita importa. Então, não é apenas que eu vou escolher, sei lá, esses 6 caras aqui, eu vou falar que eu vou escolher primeiro Daverton, sei lá, depois Débora, depois Arthur, sei lá o que. Nesse caso, então, a ordem que escolhi, as pessoas importam. Nesse caso, chamamos de permutações. E se eu tenho N opções para escolher, N possibilidades para escolher, não, possibilidades, um conjunto de N objetos para escolher cada deles, simbolizamos as permutações com esse símbolo P de NK, e se eu quero apenas saber com quantas maneiras posso escolher cada deles, sem importar a ordem que essa escolha foi feita, chamamos de combinações e usamos esse símbolo. Esse símbolo também tem esse apelido bastante frequentemente encontrado. Ok? E posso falar que um caso especial de permutações, se eu quero permutar todos eles que eu tenho, que nesse caso depende praticamente só de uma variável, que eu posso falar as permutações totais e falar que depende apenas de um N. Fale. Thanos, arranjo. Sabe o que é? Fale. Sim. É exatamente permutação. Aqui. E isso é o que é? E a permutação específica que você falou é corrente de permutação. Então, se o Adriano está certo, essa coisa em português é chamada permutação e essa coisa é chamada arranjo. E vocês não se irritam que o arranjo é simbolizado com P ou vocês escrevem com A? Tá. Não, isso não é uma ideia boa, porque internacionalmente a notação seria P para permutações e C para combinações. Vou ficar usando essas coisas e vou abusar um pouco a terminologia portuguesa, então, é chamar essas coisas permutações, essas totais e essas combinações. Eu espero que não vamos ter nenhuma confusão por causa disso. Ok, agora uma ideia seria legal tentar ver se a gente consegue descrever esses... Então, nossa definição aqui vai ser... oralmente, com palavras, esses vão ser as permutações totais de N objetos. Aqui seriam as maneiras que eu posso permutar cada objeto se eu tenho N objetos. E aqui seriam as maneiras que eu posso escolher cada objeto se eu tenho N objetos. Então, todas essas definições de símbolos vão ser a partir da nossa noção humana de maneiras de escolher certas coisas. E agora a ideia é se a gente consegue achar certas igualdades aqui para facilitar a nossa vida, para calcular essas coisas. Então, se eu tenho, vamos na primeira, se eu tenho
Na verdade, faz até sentido começar nos preocupar apenas com essas duas, porque eu espero que é meio óbvio que essa coisa aqui seria igual a... Faz sentido? É um caso especial dessa, e por isso é meio estranho ter um nome diferente para uma que a outra, mas enfim. Então, quantas vão ser aqui? Vamos dizer, se eu tenho, preciso escolher, tenho N coisas na minha disposição, eu preciso escolher cada deles, só que a ordem que vão ser escolhidos importa. Então, para pensar nisso, vou usar o princípio da multiplicação, vou falar, ok, vou descrever uma escolha completa a partir dos passos. Quem escolhi primeiro, quem segundo, quem terceiro e quem escolhi décimo, certo? Então, na primeira opção... e esqueci de falar aqui nesses pontinhos, sem repetições, certo? Não posso escolher duas vezes o mesmo cara. Então, vamos lá. Aqui tanto aqui quanto aqui seria sem repetições. Então, vamos lá. No primeiro lugar aqui tenho quantas opções? N, ok? Tenho N opções para botar aqui. No segundo lugar tenho quantas? N menos 1, e eu já estou supondo aqui que o N é pelo menos 1, certo? Então, e a ideia é, cada vez aqui está sendo menos coisas, diminuído por 1, e até onde que eu vou aqui? N menos? K. N menos K? Ou será que temos um move by 1? Ok. Como? Heitor? Tá certo? Concordamos todos? Cadê essa certeza duplicada? Quantos bichinhos tem aqui? Quantos tenho? K menos 1. Tenho o N menos 0, o N menos 1, o N menos 2, blá blá, o N menos K. Se eu pegar essas posições, essas não são K escolhas, mas são K mais 1 a escolha. Faz sentido? Ok. Então, o que eu preciso mudar aqui? Como? Menos 1 assim? Ou em parênteses? Não, peraí, não é tanto faz, com certeza, porque o N menos K menos 1, espero que sabemos que o N menos K menos 1 são diferentes, certo? No caso da tecnologia seria parênteses K. Como? Com parênteses. Ok, concordamos? Aqui eu tenho realmente K bichinhos. Vamos ver o que acontece se meu N é 10 e meu K é 3. O que vai dar essa ideia? O P de 10, 3 vai ser igual a quê? Vezes. Eu vou multiplicar, certo? Cada opção, blá blá, princípio da multiplicação, multiplicar 10 vezes? 9? Ok. Sim, espero que ouviu, porque eu vou escolher 3 coisas, 10 vezes 9. Ok, agora uma maneira fácil de descrever essa coisa, se eu perceber o que está acontecendo aqui, e aqui na verdade é bastante fácil entender o que vai acontecer, vai ser N vezes N menos 1 vezes blá 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 vezes 1, certo? Qual a notação que temos aqui? O fatorial, certo? Isso seria N fatorial. E como definimos o fatorial? Vamos acordar um pouco com recursão. Alguém? Como? 0 fatorial 1. Por que 1? Porque como se trata de multiplicação, 0 fatorial for 0, você zerar tudo. Muito bem, a gente descobriu isso e o N fatorial para N a partir do 1 seria igual a? N vezes N menos fatorial. Perfeito, então sabemos o que é fatorial, espero. E agora se eu quero descrever esse número aqui, existe uma gambiarra legal para descrever esse númerozinho, seria o quê? Continuar até ele morrer aqui. Só que agora eu preciso dividir esse número pelas coisas que adicionei. Faz sentido isso? Tudo isso aqui. E essa coisa então eu posso descrever como? Seria 10 fatorial aqui, dividido por 7 fatorial. E se eu quero descrever isso agora para voltar nos termos abstratos das minhas letras, seria igual a? Não é K? E agora é N menos K ou N menos K menos 1? É só olhar aqui para decidir o que aconteceu, 10 ou 3 ou 10 ou 7. Menos K, sem nada, não tem F of by 1 aqui. Ok, então descobrimos nossa primeira coisa legal, que o P de NK vai ser igual a essa coisa lá.
Eu vou apagar o def porque eu não quero considerar que isso é definição disso, eu quero considerar que a gente demonstrou essa coisa a partir da definição, usando as ideias de contagem mesmo. Aqui seria então n fatorial sobre n menos k fatorial. E todos vocês vão ser obrigados a entender essa formulazinha, ninguém quer que decore essa coisa. Mesmo que é útil decorar essa coisa, obviamente, mas a ideia é sempre conseguir derivar essa coisa a partir dessa ideia. Isso é nada demais do que o princípio da multiplicação, pronto. O princípio da multiplicação nada demais do que o princípio da adição, e o princípio da adição é simples demais, pronto. Ok, vamos lá. E isso aqui então seria n fatorial, e concorda com o nosso tipo aqui, porque se eu pegar aqui seria n fatorial sobre n menos n é tudo isso fatorial, só que isso ia ser 0 fatorial, e isso é 1, está no denominador, sei lá qual é o nome dele, e pronto, tá? Então estamos quase lá, temos quase tudo que queremos aqui. E como essa coisa n fatorial, a gente nem se preocupa em escrever p tot de n, certo? Porque então a fórmula dele acaba sendo mais simples do que a própria notação. Então, várias vezes a gente vai escrever apenas n fatorial, a ideia é que são permutações de n objetos e pronto. Ok, e agora queremos chegar na ideia de como que vou calcular, qual vai ser, se eu tenho uma maneira legal de calcular essa coisa. Ideias? Talvez vocês já sabem a resposta, memorizando, sei lá o quê, mas quero ver como que vamos chegar lá. E tenho uma curiosidade, vocês se perguntaram sobre essas coisas na matemática, na disciplina de análise combinatória ou não? Ou essa é a fórmula, bora calcular? É curiosidade mesmo, quero saber. Como? Jogar na fórmula assim? Ok, beleza. Então faz sentido ver isso. Como vou chegar na resposta? Por favor, vamos esquecer se a gente sabe a resposta a isso, porque ajuda. Sem esse spoiler, então, como vou chegar na ideia de calcular as combinações? A diferença entre aqui e aqui é que aqui a maneira que escolhi, a ordem que fez minha escolha não importa. Não importa quem escolhi primeiro, segundo, terceiro. O que importa é quem foi escolhido e quem não foi escolhido, certo? Então, pelo menos, de longe, parece que as combinações devem ser menos do que as permutações. Porque se alguém escolher desses 6 alunos aqui nessa ordem, ou na ordem oposta, se eu contar permutações, essas já são 2 configurações, mas se isso importa apenas quem foi escolhido e quem não foi escolhido, essa é a mesma escolha. Esses 6 alunos foram escolhidos, pronto. Então, com certeza, esse número deve ser, em geral, menor que esse. Faz sentido assim. Agora, se eu consigo ver quanto menor que esse número é com ele, eu estou de boas. Em geral, se eu tenho como hipercontar algo e depois saber exatamente quanto é que eu hipercontei para dividir, eu estou feliz, porque eu posso achar o resultado da minha da coisa que eu quero contar mesmo. E se eu hipocontar, eu inventei essas 2 palavras, mas espero que são entendíveis. Hipercontar significa que eu contei mais do que um número maior daquele que eu quero. E hipocontar seria seria que eu contei um número que eu sei que é menor daquele que eu gostaria de saber mesmo, mas se eu sei medir quanto menor foi ou quanto maior foi, eu posso chegar na resposta que eu quero. E aqui é exatamente o que está acontecendo. Eu posso falar, olha, a maneira de escolher K objetos, se eu tenho N objetos, me responde primeiro qual a maneira de escolher onde a ordem importa, sabendo que eu hipercontei, mas se eu sei exatamente quanto é que eu hipercontei, eu posso achar essa resposta aqui. Então a ideia é que, se eu fizer, por exemplo, vamos lá. Aqui na ideia, vamos dizer que eu tenho 10 números, então 10 objetos de 1 até o 10. Eu quero escolher 3 deles. Então, a forma que não importa quem foi escolhido primeiro, quem foi escolhido segundo e tudo mais. Ou seja, eu quero as combinações. Mas se eu sei responder quantas palavras eu posso usar a partir desses objetos aqui, com essa coisa aqui. Tenho quantas maneiras? Quero usando o simbolozinho lá. Então, quantas eu tenho? Não, calma. Com palavras de tamanho 3. São tantas as maneiras de escrever lá. Só que aqui, se eu falar quais são essas tantas, uma delas seria, por exemplo, 1, 2, 3.
Uma outra seria 1, 3, 2. Outra seria 3, 1, 2. E por aí vai. E a ideia é que todas essas coisas aqui correspondem numa escolha que eu vou usar a notação de conjuntos para enfatizar que a ordem não importa. Ordem não importa. 1, 2, 3. Então aqui, esse foi escolhido primeiro, o 2 foi segundo e o 3 terceiro. Aqui o 3 foi escolhido primeiro e por aí vai. Mas todas essas coisas aqui correspondem naquela escolha chamada eu escolhi o 1, o 2 e o 3. Nem sei com qual ordem. E agora a ideia é, se eu consigo grupear todas essas palavras, aqui tem muitas palavras, certo? Tem até, sei lá, 10, 5, 8, só que essa está fora desse grupo. Tem tantas palavras aqui. E se eu consigo grupear toda essa coisa, cada, sei lá, tantos, seria depois apenas dividir essa coisa por esses tantos, para achar quantas escolhas eu tenho sem me importar a ordem que eu fiz essas escolhas. Então a pergunta é, quantos bichinhos estão aqui? Tayane? Seria K fatorial. Como? Sim, em geral seria K fatorial, aqui seria 3 fatorial. Por quê? Porque eu posso falar agora, eu estou levando outra pergunta, quantas maneiras posso permutar esses 3 caras para achar todas essas palavras? São 3 fatorial, certo? E isso não tem nada especial sobre 1, 2 e 3. Se eu pegar o 10, o 5 e 8, em quantas maneiras eu posso permutar esses 3? 3 fatorial. Então, cada 3 fatorial, bichinhos daqui, correspondem a um bichinho aqui. Então, se eu sei como contar todos eles, basta só dividir por o K fatorial para achar as combinações, certo? Sabendo que eu percontei aqui, eu estou devendo dividir porque eu sei exatamente, eu tenho como contar quanto é que eu percontei, tá? Faz sentido isso para todos? Ok. Mas agora a gente sabe recursão também, supostamente pelo menos. Eu quero ver se eu consigo dar uma definição, uma maneira diferente de calcular esse. Se eu quero abrir essa coisa, isso ia ficar n fatorial vezes, sobre k fatorial, n menos k fatorial, que provavelmente é a coisa que vocês encontraram como fórmula pronta para engolir. Então, agora quero ver se eu consigo dar uma definição recursiva do C, das combinações, que tem 2 argumentos, certo? Então, provavelmente vou precisar de certas equações aqui, não sei quantas. E quero me preocupar primeiramente com um caso mais geral. O NK, onde provavelmente eu vou precisar aqui supor que essa vai ser válida para N a partir de um certo número e K a partir de um certo número. E aqui eu vou precisar voltar para me preocupar com a base da minha recursão para essa coisa terminar um belo momento. Alguém tem uma ideia boa de responder? Essa é uma pergunta, certo? A pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher K objetos de N objetos? Não tenho nenhuma certeza que minhas proposições em português são corretas, ok? Então, mas vocês entenderam. Tenho N caras, preciso escolher K deles, ok? Em quantas maneiras posso fazer essa escolha? Que não importa é C, é combinações. Não importa quem foi escolhido primeiro, quem foi escolhido segundo, sei lá o quê. Como poderia isso descrever numa maneira recursiva? Recursiva significa o quê? Que aqui nos lados direitos, talvez é mais que um deles, mas pelo menos preciso ter uma base, certo? Para essa coisa terminar. Eu posso perguntar quantas são as combinações, quais são os meus presentes aqui de recursão e quantos eu tenho deles. Vamos dizer que a recursão é a mais padrão, aquela que corresponde na indução oficial, primeira e original e tudo mais. Quais são os valores que eu tenho de graça aqui a partir da recursão? Como? Não, calma. O P de NK eu tenho aqui de graça, mas a ideia é que agora quero esquecer as permutações. Vamos dizer que não. Porque a gente já achou uma maneira de calcular as combinações. Estou procurando achar uma outra maneira que não vai usar as permutações. Vai usar apenas as combinações, só que eu quero definir isso recursivamente. Ou seja, eu vou ter certos presentes de recursão aqui nos lados direitos. Nesse lado direito dessa terceira equação, eu vou ter certos presentes. E é plural o meu... de propósito, são presente, isso não é presente.
Quais são esses presentes? Calma, é para perguntar ou responder? É uma pergunta, mas acho que é para spoiler, então. Pergunte, vamos lá. No caso, os presentes têm a ver com cada um dos argumentos individualmente? Ok, realmente é spoiler, mas é legal a pergunta. Quando eu tenho apenas um argumento, um parâmetro na minha função, e estou definindo o f de n, a recursão me permite solicitar o quê? O f de n menos 1, supondo que a partir disso eu vou ficar devendo definir o zero. E se eu quero mais um presente, usar o f de n menos 2, eu sei que eu vou precisar também dar essa coisa. Esses presentes não são 100% de graça, certo? Mas eu tenho o presente da recursão é exatamente esse. É o equivalente presente que eu tenho na indução quando ela fala, ok, suponha que o k deu certo, mostra para o próximo. Suponha que eu sei o n-1, o valor, fale como calcular o f de n. Ok. Mas, quando eu tenho duas variáveis, que aqui minha função que eu estou definindo depende de duas variáveis, faz sentido que eu vou ter mais presentes. Quais vão ser esses? Não quero saber a resposta aqui, quero saber quais são os presentes que eu tenho na minha disposição. 3. Pelo menos 3. Você vai ter para... Vamos lá. Eu diria que para a combinação d menos 1 e k. N? N menos 1 e k. Exatamente, esse seria o presente número 1. Qual seria outro? Aí, combinação de n e k. Certo? E com certeza um presente que tenho também seria? Que é a combinação de n menos 1 e k. Tenho esses valores disponíveis. Certo? Só que eu vou precisar depois ficar devendo falar certos casos de 0 e 1 lá. E a pergunta é, será que eu consigo descrever, sabendo essa coisa, será que eu consigo usar esses presentes, e também não tenho obrigação de usar todas, talvez vou usar 1 ou 2 ou os 3, se eu consigo achar uma maneira de descrever as maneiras de escolher k de n, usando um desses presentes aqui, pelo menos um. Vamos pensar um pouco. Eu vou dar uma dica. Use o princípio da adição, porque é a única coisa que temos mesmo. A inteligência, aqui está o desafio, aqui seria em quais grupos eu vou separar todas essas coisas que quero contar. Porque sempre na contagem eu tenho um conjunto de coisas, quero contar o tamanho desse conjunto. Para aplicar o princípio da adição, eu preciso escolher uma maneira de separar essas coisas em dois subconjuntos onde são disjuntos. Não tem nenhum membro em comum. Para ajudar um pouco mais, eu posso pensar que os n objetos que eu tenho para escolher k deles são os números 1 até n. Talvez isso me ajude. E se não são eles, eu posso, se são todos nós aqui, posso atribuir um número para cada um da gente e pronto, viramos números, ok? Quero uma ideia em quais dois subconjuntos disjuntos, eu posso separar todas essas escolhas que possam ser feitas, que vai me facilitar contar esses grupos separadamente. E a ideia é que essa coisa vai... Esses são meus presentes que eu posso usar aqui. Tenho N caras. Eu quero escolher K deles. Cada uma escolha que eu vou fazer vai ser feita por K caras deles, certo?
essa ideia. Quero contar quantas maneiras posso fazer. Se eu fixar minha mente num cara específico, um Andreon, sei lá, eu posso separar todas as escolhas de cá da gente em dois grupos. Aqueles onde o Andreon foi escolhido e aqueles que o Andreon não foi escolhido. E eu gosto dessa ideia de pegar um ou não pegar um, porque exatamente isso vai ter a ver com esse menos um que eu tenho aqui. Ou seja, as escolhas onde o N, vamos dizer, o enésimo, certo? O enésimo foi escolhido. E aqui são as escolhas onde o enésimo ficou por fora. Esse por não sei se é verdade, se é válido em português ou não. É certo esse por? De fora? Ficou de fora? Ficou fora, posso falar assim? Pode ser. Tá, ok, ficou fora. E agora a pergunta é, quantas são as escolhas onde o N foi escolhido? Seria o terceiro presente? De N menos um deles, escolher K menos 1. Pode explicar para a gente? Heitor acha que é a segunda. Não seria a segunda. Porque se aqui são aquelas que o N foi escolhido, eu já não tenho mais N opções. Tenho N menos uma opção, porque eu sei que não posso, o N já foi escolhido. Não posso mexer nessa ideia aqui dentro. Então, aqui são quantas? De N menos 1, porque eu perdi o enésimo, vamos dizer. Aqui não faz nenhuma diferença, eu poderia escolher o primeiro, certo? Não, seria, de novo, um menos. De um menos do que eu tinha, preciso escolher quantos? Na minha cabeça seria K menos 1, porque como o cara já foi escolhido, você está com a menos para escolher. Então... A cabeça de Andreon faz sentido para todos? Aqui, eu sei que escolhi Andreon, então se eu quero colocar aqui formar grupinhos de 5 de vocês, eu quero contar quantas maneiras incluem o Andreon, eu preciso de N menos 1 de vocês escolher 4, porque junto com o Andreon vai fazer 5, certo? Então aqui seria exatamente isso. E talvez eu consiga ver uma maneira similar. Vou dar um minuto para todo mundo pensar o que seria aqui. Espero que é fácil agora. E depois de um minuto vamos discutir, não fale nada, ok? Alguém que não seja Andreon, fale. Fran, fale. Franselmo, né? Ok, fale. Seria, calma, seria essas escolhas, certo? De N menos 1? K. Pode explicar para a gente por quê? Eu preciso tirar o Andreon, certo? Por quê? Porque eu estou contando aquelas que não incluem esse, mas se eu não escolhi esse... E o K, no caso, é os 5 grupos fora. Exatamente, eu preciso escolher, vamos dizer, 5, no meu exemplo seria 5 a partir dos outros, então aqui seria essa formulazinha legal aqui. Agora quero saber, entendemos essa ideia? Porque se eu falar apenas essa coisa aqui, sem nada disso, talvez fique meio estranho entender de onde que chegou essa coisa, mas de qualquer forma é uma igualdade que eu poderia verificar aqui se eu tenho NK pelo menos 1. Certo? E quais vão ser minhas bases e quantas bases eu vou precisar aqui? Fala de novo. CDN 0 e CDN 0 e aqui? N 0 e 0K.
Vamos ver se isso faz sentido. Nesse caso, você teria aqui n maior ou igual de 1. E aqui, k maior ou igual de... olha, se ficar assim, a gente vai ficar devendo uma quarta equação. Por quê? Porque você não vai considerar nunca o c de 0, 0. Certo? E se você começar, por exemplo, com c de 1, 1, já para achar isso a partir disso, a primeira coisa que você vai precisar saber seria o 0, 0. Então, se a gente escolher dessa maneira, a gente vai precisar realmente tratar o caso de 0, 0 separadamente, que não tem nada errado em fazer isso. De novo, vou dar 2 minutos para cada um ver se ele concorda ou não com o Heitor. Eu quero que vocês escrevem uma ideia aqui, tanto nos argumentos qual vai ser, para criar essa base de recursão, e qual vai ser a resposta. Bora tentar. Tem? Tu esqueceu? Tu falou? É aula de matemática, precisamos chegar com papéis, pincéis e tudo. Precisa caneta também? Parece que precisa. Será que consigo uma resposta um pouco mais forte do que o Heitor falou aqui? Heitor, já? Aqui tem uma resposta aqui ou não? Seria quantas? Não, calma, estou falando assim. A partir de, para qualquer n maior ou igual de 0, será que eu tenho uma resposta para isso? Alguém tem uma resposta para isso? Como? Andreon acha 1. Alguém quer brigar com o Andreon? Talvez tenha algo para pensar no caso que o n é exatamente 0 se der certo, mas vamos pegar um n primeiramente que não foi 0. 8. Se eu tenho 8 pessoas e quero escolher 0 delas, em quantas maneiras eu posso fazer isso? Tem duas opiniões fortes. Em uma ou em nenhuma? Uma dessas opiniões é errada, fortemente, e a outra está certa. Qual é certa aqui? Eu quero escolher 0 de vocês para uma atividade, certo? Pronto, já escolhi 0 de vocês. Essa é a minha escolha. Essa é uma escolha que posso fazer. Realmente aqui a ideia seria certa. Se alguém quer brigar sobre isso, seria legal brigar sobre isso para entender um pouco melhor. Se não, eu vou considerar que para todos vocês essa resposta faz sentido. Essa resposta certa aqui mesmo. Faz sentido até para o caso 0. Se eu tenho 0 objetos e eu preciso escolher 0 deles, em quantas maneiras posso fazer isso?
apenas em uma, sem escolher nada, porque o meu objetivo foi escolher exatamente 0 objetos. Mas seria errado aqui falar 0, porque realmente tem uma maneira de satisfazer esse critério, fazendo nada, porque a tua obrigação foi escolher 0 deles. Aqui, não poderia escrever K maior ou igual de 0, porque aqui teria um conflito, exceto se tivesse o mesmo resultado, mas nesse caso eu vou querer K a partir de 1. Ou seja, aqui o K começa a ser um número positivo e eu tenho 0 objetos, eu preciso escolher K deles. Quantas maneiras eu tenho para fazer isso? Certo? Qual é o resultado aqui? 0. Certo? Se eu tenho 0 coisas, eu preciso escolher pelo menos uma delas, o K é a partir de 1. Existem 0 maneiras para fazer isso. Arthur, fala. Pô, bora, sim. Primeira. Certo. Se ele fosse igual a 0, ele teria um problema para definir ela como algebricamente, né? Qual seria o problema? Então, tua briga é sobre esse número aqui. Exatamente. Um segundo. A gente teria um problema para falar que isso é no movimento algébrico, né? Porque isso seria, o denominador ficaria 0 uma hora, Não, calma. Tá falando, roubando e olhando para cá? Se a gente olhasse para aí, na definição do... Isso seria 0 fatorial. 0 menos 0 fatorial. Isso seria o quê? 0 fatorial. 1. Tá? Espero que quando respondemos aqui, a gente não roubou para olhar aqui qual seria a resposta certa, tá? Mas a ideia é que isso faz sentido, mesmo se eu não tivesse essa ideia aqui de permutações, sem nada disso, faz sentido que isso deveria ser 1. Tem apenas uma maneira de escolher 0 objetos, dados 0 objetos, escolhendo nada. E não existe mais maneira que isso para fazer isso. Bem, então chegamos. Aqui são todas. Aqui é um implícito para todo n a partir de 0, para todo k a partir de 1. Aqui é um para todo n a partir de 1 e k a partir de 1. Temos essa fórmula. Agora, tudo que a gente falou até agora conta como uma demonstração que essa coisa aqui é igual a, para todo n e para todo k, essa coisa é igual à função que a gente definiu aqui. Por quê? Porque a gente viu que as duas fórmulas, sei lá, essa fórmula, tanto essa função, se eu chamar essa função C' e essa função C, apenas porque eu precisaria dar 3 linhas aqui, deu preguiça. Se eu chamar essa coisa C' e essa coisa C, eu posso demonstrar que para todo n e para todo k, o C' de nk é igual a C de nk. E estou tentando convencer vocês que nossa conversa até agora conta como demonstração desse teorema. Que é uma demonstração original, no sentido de a gente não encontrou nenhuma demonstração desse tipo. Eu não peguei, sei lá, nk, eu falei, olha, calma. Esse símbolo aqui, argumentando nessa maneira, eu percebo que conta a maneira de escolher k objetos de n objetos. E essa coisa aqui, argumentando nessa maneira, eu vi que na verdade ele também denota a maneira de escolher k objetos de n objetos. Ou seja, as duas coisas denotam o mesmo valor. E essa é uma maneira muito legal de demonstrar coisas a partir de ideias de análise combinatória. Se eu quero demonstrar que essa coisa é igual a essa, basta argumentar e demonstrar que essa coisa conta a quantidade, o tamanho do mesmo conjunto que essa coisa conta. Aqui eu usei o princípio da adição, aqui a gente usou as permutações e depois dividimos por aquela coisa. Certo? Ok. E temos uma fórmula bem legal, é bem recursiva mesmo, usando 2 dos 3 presentes que a gente tem aqui. Muito bem. Dúvidas, perguntas, sei lá, brigas? Ok. Bem, um exemplo só para esquentar um pouco. Sei lá, tem, vamos dizer, eu acho que esse tipo de perguntas cai até em Enem, esse tipo de coisa, mas vamos dizer, temos, sei lá, 2 amigos que eles querem viajar num carro que tem, vamos dizer, 5 vagas, e a pergunta é quantas maneiras eles podem viajar. E se eu perguntar assim, minha pergunta é meio ambígua, porque eu não especifiquei se importa a ordem que eles vão ser escolhidos. Alguém falou, obviamente não importa, porque você falou em quantas maneiras podem viajar,
mas vamos dizer que tem dois caras lá que os dois querem dirigir, vamos dizer, então faz sentido especificar quem vai ser o motorista, e talvez ninguém quer sentar no banco de trás, então faz sentido pelo menos diferenciar o motorista e o copilota. É assim? Copiloto, é? Não faz sentido nenhum. Deveria ser piloto ou copiloto, mas enfim, o motorista é o comotorista. E talvez os três caras que vão sentar lá atrás, consideramos que todos são igualmente bem porque eles vão viajar, mas ruim porque eles não são nem motoristas nem copilotos, sei lá. Então, quero contar essa coisa. Quais são umas ideias que poderia resolver esse problema? Sempre que você tem um problema dessas coisas, minha dica seria tente achar duas maneiras completamente diferentes para contar essa coisa. E se as duas chegarem no mesmo resultado, você está feliz porque duas maneiras diferentes deram o mesmo número. Agora, se as duas discordam, pelo menos uma das duas é errada, talvez as duas, certo? Qual seria uma maneira de resolver esse problema? Como? Então, você ia falar... Um segundo. Para também treinar a maneira de escrever esse tipo de argumentação, seria legal já deixar claro se você vai usar o princípio da adição ou da multiplicação, certo? Você pode falar aqui, vou separar todas essas escolhas de 5 caras que vão viajar nessas e nessas, eu vou contar separadamente. Ou você pode falar, eu vou descrever o processo de chegar numa configuração em certos passos. Esses passos, que você precisa falar quais são os passos. Em cada passo é fácil contar minhas opções, eu vou multiplicar, terminei. Então, a tua ideia seria a partir de qual princípio? Da multiplicação. Nesse caso, você precisa falar para a gente quais são os passos que você precisa fazer até chegar numa configuração completa e depois se preocupar em argumentar quantas opções você tem em cada passo. E cuidado, porque a quantidade de opções não pode depender das tuas escolhas. Quais são? Pode. Quantas são? Não pode. Faz sentido? Ok, então quais são os passos que você vai fazer? Primeiro passo você vai escolher algo, segundo passo algo, blá blá, e depois dos passos que você quer fazer, a ideia é que você chegou numa configuração completa que determina exatamente quais são que vão viajar. E vamos supor então que precisamos saber, consideramos configuração diferente, se eu trocar quem é o motorista e quem é o copilota, mas não me importa dos carinhos de trás, são iguais, ok? Então, tem alguma ideia em passos como descrever isso? Você falando dessa forma, da maneira que estava pensando, eu acho que se multiplicar assim, contando dois motoristas, isso iria mudar a quantidade de pessoas. 2 motoristas? Não entendi. Eu estou supondo, uma outra coisa, estou supondo que todos os amigos sabem dirigir, tá? Certo? Então todos são candidatos para motoristas, para copilotas e para sentar atrás e tudo mais. Então todos têm as mesmas chances de ser escolhidos, vamos dizer. Porque o problema muda se eu sei que só tem um cara de motorista, obviamente ele tem que viajar, ele vai dirigir o carro, certo? Mas supondo que todos são possíveis motoristas, todos são possíveis copilotos, todos são possíveis de trás. Como seria um processo de descrever essa configuração? Eu acho que dá para começar primeiro abrindo um número de vagas, né? Tem um total, que são 5. Certo? Aí você divide o número de vagas para piloto e copiloto e o número de vagas que sobrar. O que significa dividir as vagas? Calma, eu quero fazer escolhas em passos. O primeiro passo eu vou escolher o quê? É isso que eu quero entender. Você precisa descrever qual é a escolha feita em cada passo, em tal forma que terminando os teus passos eu vou ter chegado exatamente uma configuração de viagem. Qual seria uma maneira? Tem várias maneiras de pensar aqui, certo? Eu acho que da maneira que o Adriano estava falando, ele pegaria o motorista e o copiloto. Como? Fala devagar. Primeiro passo? Ele pegaria o motorista e o copiloto. Por que você quer juntar essa escolha em um passo só? Não vai ser mais difícil contar essa coisa, uma escolha que envolve 2 escolhas no mesmo tempo? Não faz sentido falar, eu vou escolher o motorista. Acabou o primeiro passo. Depois vou escolher o copiloto. Acabou o segundo passo. E depois talvez eu vou fazer outras escolhas, sei lá. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Ok. Heitor, você ia falar o quê? Como todos sabem dirigir, então você não necessariamente precisa diferenciar motorista.
Não, mas a ideia é que queremos diferenciar porque talvez todos querem dirigir também. E talvez todos que não vão dirigir vão querer ser o copiloto, não sentar atrás. Não sei. Tá? Então a ideia é que quero diferenciar entre as duas. Então uma ideia seria no primeiro passo, escolhe o motorista. Certo? Eu vou escrever, na verdade, não verticalmente, mas horizontalmente. Aqui seria escolher o motorista. O segundo passo seria o quê? O copiloto. E o terceiro passo seria escolher o resto. Tem algum nome para os caras que sentam atrás? Passageiros? Eles não, né? Ok. Os passageiros. Ok. Passageiros, é assim? Sem N? Passageiros, ok. É assim? Acertamos, ok. E agora a pergunta é, quantas opções você tem para o motorista? Como? 10, ok, deu certo. Ok, tá certo. Seria bem mais legal, antes de chegar no 10, tentar escrever cada coisa em termos dos símbolos que temos aqui, de CNK, PNK, blá blá, porque isso já deixa muito mais legível na resposta do que ver 10 vezes 7 dividido por 6, sei lá o que, não sei de onde chegou. Então faz sentido aqui, primeiramente, arrumar numa coisa que talvez vai acabar sendo bem mais complicado do que um seco 10, que é bem direto 10, eu entendo que é o 10, mas não estou entendendo de onde que chegou o 10. Talvez se eu ver um símbolo eu vou entender qual a lógica. Qual seria o símbolo que eu quero aqui? 10 anos. Exatamente. De 10 caras preciso escolher um, certo? Esse, Tayane tem razão, isso é igual a 10, certo? Mas seria legal, se eu quero descrever minha resposta, escrever primeiramente nessa forma. Eu vou multiplicar esses numerozinhos aqui. Qual vai ser a segunda coisa? Agora tenho de 9 caras, porque eu não posso escolher o motorista para ser copiloto também. Escolher quantos? Que eu sei que isso também é 9, mas não quero ver 10 e 9, certo? Espero que aproximemos mais uma resposta dessa maneira. E qual será a terceira coisa? Se de 8, escolher os 3 que vão ser escolhidos. E por que isso é C e não é P? Porque a ideia é que não me importa em qual ordem eles vão sentar aqui. A ideia é que os 3 são no banquinho de trás, então... Ok. Bem, então essa vai ser a nossa resposta aqui. Concordamos que isso determina? Agora, uma outra pessoa poderia falar, opa, peraí, eu quero contar de uma maneira bem diferente. Eu vou falar, olha, primeiramente, eu quero escolher quais são os 5 que vão viajar. Nesse caso, aqui vai ser quem vai. Depois, quem vai ser o motorista. E quem vai ser o copiloto. Se eu escolher essa coisa, esses 3 passos já determinam também uma configuração. O que eu vou ter aqui? Dos 10, eu vou escolher os 5 que vão viajar. E agora, quem vai ser o motorista? Quantas opções eu tenho? 104. Exatamente. Agora, se eu fizer os cálculos, não é nada óbvio que essas duas coisas são iguais. Mas, sem fazer os cálculos, eu sei que são iguais, supondo que não errei até agora, porque as duas coisas contam exatamente, são respostas exatamente para o mesmo problema. Aqui seria, vamos tentar ver essa conta aqui, seria 10 vezes 9 vezes, alguém lembra? Aquele formulazinha? Ok. E esse cara aqui tem o quê? Tem 10 fatorial sobre vezes 5 vezes 4. E olhando para essas duas coisas, não é nada óbvio que são iguais, mas se eu fizer poucos calculinhos aqui, dá para ver que são iguais, certo? Esses 5, estou me perguntando se as coisas são iguais, mas na verdade nem quero fazer isso. Vou deixar esse cara aqui em paz. Eu vou ver se eu consigo simplificar um pouco essa ideia. O 10 fatorial aqui, se eu pagar esse 5, eu sei que aqui vai ficar o quê? Opa, não sei porque, galera, eu confesso que não foi de propósito. Eu sempre escrevo assim, 9, 7, 8. É um problema que tem na minha cabeça, que não sei por que acontece.
mas sempre mesmo. E posso simplificar esse com essa coisa aqui? Vai ficar o que aqui? 4 fatorial, todos estamos ok com isso? Então aqui vai ser 4 fatorial, muito bem. Eu posso apagar esse com esse? Vai ser o quê? 3 fatorial, ok. Posso apagar o 3 fatorial com 6? Ok. E aqui acontece o quê? Posso apagar várias coisas aqui. Vamos ver. O 8 fatorial vai ser... Vou apagar o 5 fatorial aqui, certo? E isso vai ficar 6 e aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1, certo? Eu posso apagar o 3 e o 2 aqui dentro. E aqui no final das contas ficou o quê? E eu estava devendo aqui um 10 vezes 9, certo? Era um 10 vezes 9 vezes toda essa coisa. Então aqui tem o quê? 10 vezes 9, 8, 7. Aqui tem um 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Certo? Ok. Que realmente são iguais. Eu estou feliz porque duas maneiras diferentes de contar deram o mesmo número. E isso aumenta a minha confiança que eu não fiz algum erro na lógica da contagem. Faz sentido para todos? Ok. Rapidinho, outro problema para ver se a gente consegue pensar numa coisa legal. Eu tenho um cara, essa coisa aqui supostamente é uma cidade, uma parte de uma cidade aqui, e essas linhas aqui são as ruas. Então tem, sei lá, assim. Quem já abriu um Google Maps não vai ser perdido aqui. Bem, tá? Esses são prédios, ok? Essas são ruas. Sem julgamento nenhum. E o cara está aqui em casa, sei lá. E ele trabalha aqui. E aí, eu quero perguntar em quantas maneiras diferentes ele pode chegar de casa no trabalho. E se eu parar assim, a resposta é uma infinidade de maneiras, porque ele tem o direito de vacilar aqui, vou fazer uma vez esse ciclo aqui, e depois fazer assim, pronto, uma vez. Agora vou fazer 2 vezes esse ciclo aqui, e depois chegar lá. Então, na pergunta que eu fiz, a resposta literal é: ele tem uma infinidade de maneiras de chegar a um trabalho. Entendemos isso? Eu posso ficar, sei lá o que, até chegar lá. Então, precisamos restringir isso para ficar mais interessante. A ideia é que eu quero contar todas as maneiras que eu vou de casa para o trabalho, em tal forma que cada vez que eu vou fazer uma escolha, se eu vou, sei lá, na cada intersecção que eu tenho, eu quero aproximar o meu alvo. Então, se eu estou aqui, não vou me permitir nem ir para lá, nem ir para cá. Eu vou só ter essa opção aqui e aqui. Faz sentido? Vamos pensar um pouco nisso. Para 2 minutos. A pergunta é quantas mais... E nesse desenho mesmo que eu fiz, certo? Que tem... esses são exatamente os bloquinhos que eu tenho para andar. Alguém tem resposta? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse botado essa coisa no aplique, todo mundo ia afirmar que eu tenho certeza absoluta como resolver. Não quero saber a resposta, quero saber se alguém tem resposta. Talvez? Ok. Tem uma pessoa que talvez tem resposta? Vamos esperar um pouco mais. Não sei como sempre esqueço de desligar o barulhador. Ai. Espero que vocês percebam que se eu começar a falar, vou separar isso em passos, nos passos que eu vou precisar escolher cada vez se eu vou... Vamos dizer que aqui é norte, certo? E aqui é
Este? Leste, sim, ok. Lembrava que um dos dois é doido. Ok, este. Quantas opções eu tenho no primeiro lugar? Eu tenho duas, mas daqui a pouco vai depender da quantidade das opções que eu tenho, porque se eu escolher ir até aqui, agora vou ter só uma opção, certo? Se eu escolher pouco mexer até aqui, a partir disso eu já tenho duas opções mais. Então, espero que é meio óbvio que não faz sentido separar em passos de como contar isso. Precisou pensar numa maneira completamente diferente. A ideia é uma coisa que a gente faz sempre contando, tentar traduzir o meu problema. Eu não sei contar os caminhos desse cara doido que vai para o trabalho, talvez eu sei contar uma outra coisa, e talvez exista uma correspondência fiel, um por um, de cada caminho que ele faz por uma outra coisa, que o conjunto dessas coisas vai ser bem mais fácil para eu contar. Qual a ideia de Andreone aqui? No caso, eu tinha feito algo parecido com o que nós separamos em passos, mas foi errado. Ok, tá, porque... Ok, entendi. Eu também fiz algo parecido com separar em passos. Porque se você dobrar para a direita, você tem mais opções de dobrar à esquerda antes de dobrar à direita. Vamos esquecer de dobrar a esquerda e a direita. A ideia é ir ou para leste ou para norte. Certo? E agora, se você ir para este, no próximo passo você tem duas opções, norte e oeste. Se você ir para norte de novo, você tem duas opções. Mas daqui a pouco, dependendo das escolhas que você fez nos primeiros, 5 passos, vai depender se você vai ter ainda duas opções ou se você vai ter só uma opção. Porque se você escolher norte, 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 norte até aqui, depois você não tem mais opção. Mas se você escolher norte, leste, norte, leste, norte e leste, você está aqui e agora você tem duas opções. Faz sentido? Então não seria tão trivial trabalhar dessa maneira. Débora? Não sei se são 12, vamos ver. São 12? Ok, 12, eu vou confiar. São 12. Aí eu sei que eu tenho que passar por uma quantidade desses assim. Muito bem. Uma quantidade. A observação da Débora é uma observação muito boa aqui. Ela está falando, no final, você vai ter que andar 5 vezes para norte, 7 vezes para leste, e agora é só escolher qual a ordem que você vai fazer esses passos. Então posso falar, seguindo essa ideia da Débora aqui, que no final das contas, cada caminho aqui corresponde a um certo string feito por 5 N's e 7 S. Talvez vou errar nas letras. Tá, vamos lá. Tenho 5 N's, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um. Certo? E se existe realmente uma correspondência fiel, 1 a 1, não sei como falar isso, ou seja, cada string feito por 5 N's e 7 S corresponde a um caminho, e cada caminho corresponde exatamente a um string, então eu posso falar, olha, em vez de contar caminhos desse cara, eu vou contar palavras feitas por 5 N's e 7 S, eu sei que tem tantos caminhos aqui, quantas palavras tem aqui. Certo? E agora, então, reduzir meu problema numa coisa bem mais atacável, mas ainda não é resolvido 100%. Porque se eu pensar aqui, de novo, passo a passo, vou ter um problema, porque depois de 5 passos vai começar a depender quais foram as escolhas que você fez antes. Mas pelo menos temos esse certo progresso aqui. Qual o caminho que corresponde nessa coisa? Seria norte, leste... Nossa, então vocês escrevem L, né? Quando vocês querem... L é U ou oeste, né? Nossa, ok. Mas todo mundo entende o inicial aqui de inglês. Norte, leste, norte, leste. Quantos são? 4? Ok. Beleza. Então, esse string que eu escrevi aqui corresponde nesse caminho. Se eu desenhar um outro caminho aqui, eu sei exatamente qual é o string que corresponde aqui. Então, basta contar os strings. Qual a resposta imediata aqui? Alguém tem? Quantas maneiras você tem para fazer isso? 12 fatorial sobre... Não quero fatoriais multiplicações. Não. Quero cezinhos, pezinhos e nada mais disso. Alguém tem nessa maneira? Mas C ou P? Sem chutar. Pé? Ou C? Quero ficar fiel no pé? Um segundo. Aqui tenho
12 lugares para botar 5 N's e 7 E's. Basta escolher, a ideia de Arthur foi, basta escolher onde que você vai botar os N's. Quantas maneiras você tem para botar 5 N's aqui? Precisa escolher dos 12, os 5. E Arthur observou uma lei legal, que essa escolha, na verdade, é exatamente igual com essa escolha. Em geral, como posso escrever essa lei? Que para todo N e para todo K, o que eu posso afirmar? Esse é o teorema de Arthur. Arthur, fale. Não? Google? Qual a ideia escondida está aqui? Tu acha que o 12, o 5 e o 7 tem algo tão especial que só eles têm? Eu posso generalizar essa ideia? Eu tive a ideia que eles são equivalentes mesmo, porque... Não são equivalentes, são iguais, certo? Esses são iguais, mas estou dizendo, será que a gente pode afirmar algo mais forte, não apenas sobre o 12, o 5 e o 7? Então não precisa colocar mais um para todo não aí? Como? Não precisa colocar mais um para todo não, nesse caso? Para todo N, para todo K? Mas são 3 números. Acho que ele está falando só assim. Se for só do 12, aí beleza. Aqui são mesmo 3 números ou será que são 2? Professor, CNK é igual a CN. Ah, entendi. Ok, e como posso argumentar sobre essa lei usando argumentos de análise combinatória? Eu posso falar, olha, para cada escolha de K que você escolheu, querendo ou não, você também escolheu quem vai ficar fora. Então, cada escolha de K objetos também determina tanto os K escolhidos, mas também determina os N menos K que não foram escolhidos. Então, entre cada opção de K, posso mapear cada opção de K escolhidos nos N menos K não escolhidos. Então, se alguém falar para mim em quantas maneiras você pode evitar, sei lá, escolher K caras, é a mesma maneira que eu posso escolher mesmo K caras, que nesse caso seria isso. Então, legal, a gente descobriu uma lei muito interessante. Voltando aqui para discutir e brigar um pouco com o Fabrício, por que não seria P? Como? Quem falou P? Ok. Isso. Bem, por que não seria então P aqui? Por que quero escolher quais são as 5 posições onde vou botar os N's, por exemplo? Vamos ver, vou botar os N's nessas 5 posições. Não importa a ordem que botei esses N's. Não faz sentido me perguntar, tá, ok, mas esse N você botou primeiro aqui, ou foi esse o teu segundo N e o primeiro foi esse? Faz sentido? Por isso, geralmente, não vou precisar botar as permutações N na K aqui, eu vou precisar das combinações N na K. E assim que eu vou escolher onde vou botar os N's, não tenho mais opção, tudo o resto vai ser E. Então, aqui, um segundo, as maneiras desse cara ir do caso do trabalho seriam tantos. 12, 5, certo? Letícia? Por que não, em vez de 5, por que não 7? Essa foi a lei que descobrimos, é a mesma coisa. Eu vou escolher onde botar meus 5 N's, e assim que eu vou escolher essa coisa, não tenho nada mais para escolher. Porque o resto é. Se você prefere botar os E's, sim, você vai ter tantas opções que vão ser o mesmo número. Em quantas maneiras você vai atribuir S? Você vai escolher, sei lá, botar os S aqui. E sobre os N's, você vai falar, não preciso falar nada mais, porque eu já escolhi onde vou botar os meus S e o resto é N's. Então, faz sentido? Ok. Bem, vamos brincar um pouco ainda com... O que acontece se, nessa rua aqui, sei lá, mora um cara muito chato que esse cara quer evitar. Então, eu quero contar todos os caminhos que ele pode ir de casa para o trabalho, mas ele não quer passar por essa rua. Talvez é perigoso, sei lá o quê. Como? Não entendi, fala de novo. Ou seja, esse caminho continua sendo um dos caminhos válidos, mas se eu quero proibir, por exemplo, esse caminho aqui, que passou por aqui, o azul não deve contar nos meus... Não é aceitável, o vermelho é. No
caso, então, é só achar o número de caminhos em que ele passa por aí e abater do total. Ok, muito bem. Uma dica geral, às vezes, quando você quer contar uma quantidade de maneiras para fazer algo, é mais fácil contar as maneiras que você não faz algo. Então, agora o André está dizendo, talvez é mais fácil contar todos os caminhos que passam por aqui, para depois falar, ok, eu sei todos, eu sei quantos passam por aqui, vou obrigado. Subtrair, sim, isso. E como vou achar os caminhos que passam por aqui? Qual a ideia aqui? No caso... Não quero número e fatorial, tá? Ok, beleza. Ok. Quero a ideia geral. Como vou contar todos os caminhos que passam por esse trecinho aqui? São 3? Nossa, o azul é um deles. Ah, ok. Bem mais que 3, com certeza. Só diminuir esse quadrado até a área. Ok, uma observação então é que se eu quero obrigar o cara a passar por aqui, ele tem que chegar até aqui. Daqui até aqui. Mas isso não conta um caminho. Isso não é um caminho de casa até aqui que eu quero achar. É uma parte, no sentido de também quando eu vou vestir minhas roupas, botar apenas os shorts, é uma parte até chegar na configuração. Então, nesse caso, eu já estou pensando que, na verdade, estou aplicando o princípio da multiplicação. Estou falando cada caminho dele eu vou configurar em 2 passos. Primeiro passo, chega até aqui, daqui até aqui. Segundo passo, seria o quê? Passar pela rua. Certo? Só que estou entendendo que nesse momento ele não tem opção, porque ele está sendo obrigado. Então o segundo passo seria todos os caminhos que você tem daqui para cá. Faz sentido? Então no primeiro passo eu preciso falar quantas maneiras ele tem que chegar até aqui e quantas maneiras ele tem. C de 8. C de... Posso confiar? Sim, 8. Não xinguei ninguém. Fora. E 3 ou 5. Ou 3 ou 5, certo? Ok, vamos escolher 3. Aí nesse caso seria vezes... Vezes ou mais? Acredita mais. Para ser mais, cada uma dessas coisas aqui precisa ser uma das coisas que eu quero contar. Uma dessas coisas aqui é esse caminho aqui. Essa coisa não é uma das coisas que eu quero contar. É apenas uma parte das coisas que quero contar. Essa coisa aqui não é um caminho de casa para trabalho que passa por aqui. Porque esse caminho parou aqui. É apenas um passo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido que é um passo. Certo. Então, não faz sentido somar, porque para somar significa que você só parou os caminhos, todos os caminhos inteiros, em todos eles, mais todos eles. Você não pode somar esses dois. Eu falei mais, sempre enfatizar que é errado. Não posso falar todos eles são 30 e todos eles são 20, então tenho no total 50, porque nenhum desses 50 é um caminho de casa para trabalho. Os primeiros 50 eram uns caminhos daqui para cá, que nem me importa achar quantos são, se é para somar, e outros são esses caminhos daqui para cá. Da mesma maneira que se tenho 5 camisas e 3 shorts, você não vai falar 5 mais 3, 8, porque você entende que se eu determinar apenas a camisa, isso não completa toda a minha aparência, certo? É apenas um passo para chegar lá. Então aqui vai ser vezes mesmo, porque a ideia é que para cada um desses caminhos, vou ter tantos depois quando você tem para continuar, certo? Vezes o que é? 3, 1, certo? Faz sentido? E esses são todos os caminhos que passam por lá, mas eu queria achar quantos não passam por lá, então no total vou ter aquela resposta que eu nem lembro quantos é 12, né? 12, sei lá, 7 ou 5, menos essa coisa, e agora é menos. E agora, olha, quando eu vou adicionar ou subtrair, essas coisas precisam ser o mesmo tipo de coisa, certo? E cada um cara aqui dentro, e cada um cara aqui dentro, são caminhos completos. Aqui eu tenho todos os caminhos que passam por aqui tenho todos os caminhos, incluindo esses que passam por aqui. Então, se eu subtrair eles, eu vou achar aqueles que evitaram essa rua que eu queria evitar. Faz sentido isso para todos? Ok. Vamos lá, continuar malhando um pouco ainda mais. Tenho um bar. A ideia é quando a gente fala bar e tem cadeiras aqui para sentar no bar,
A ideia é que o bar é um bar mesmo. Não aquele boteco que tem mesas, certo? É um bar, assim. E tem essas cadeiras aqui, certo? E a pergunta é, em quantas configurações diferentes, se eu tenho, sei lá, 8 amigos, eles podem sentar num bar? Qual é a resposta aqui? Deve ser bem rápida e bem fácil. Alguém? O P de 8 ou 8, certo? Você queria falar do fatorial, pensou que ia brigar. Até nesse caso, como eu falei, o P tot até tão direto que a gente pode falar que seria, sei lá, 8 fatorial e entender que são permutações totais. São 8 fatoriais, certo? Ok. O que acontece agora, se na verdade, em vez de uma coisa, um bar, temos uma mesa redonda. Então aqui tenho, supostamente, são 8 isso? Não, são 7. Ok, 8. Então a pergunta é quantas maneiras 8 amigos podem sentar numa mesa redonda? E o problema é bem diferente dele. Alguém poderia falar 8 fatorial. São 8 cadeiras, vou dar um número para cada cadeira, vou pegar e sentar. Só que, quando a gente faz esse tipo de perguntas, a ideia é que se eu botar aqui o A, B, C, D, E, F, G e H, e um outro cara botar o A, B, C, D, E, F, G, H, essas duas configurações, no final das contas, são a mesma. Porque o que determina realmente uma configuração é quem está no lado de quem. E se todo mundo levantar da mesa e andar circularmente na mesa da mesma maneira e depois sentar de novo, no final das contas, cada um vai ter no lado dele exatamente a mesma pessoa que tinha antes. Então, essas duas configurações, por exemplo, não é para ser Sim, ok? Preciso identificar essas. Quantas, então, maneiras em total eu tenho para sentar 8 amigos ou 8 amigos numa mesa redonda? Ideias? Como? Ahá! Muito direito isso, não gostei. Mas está certíssimo. Como? Sai daqui. Não quero respostas memorizadas. Realmente a resposta aqui seria 7 fatorial. Quero chegar nessa resposta, certo? E quero ver pelo menos 2 jeitos de chegar lá. Uma ideia seria, começa fingindo que são 8 cadeiras realmente enumeradas, sabendo que você contou mais que uma vez a mesma configuração, mas talvez você sabe quantas vezes você hipercontou. Cada configuração de A, B, C, D, E, F, G, H aqui foi contada quantas vezes? Nesse caso aí? Sim. Que tem 8 caras. Seriam 8 vezes. Quando? Seriam 8 vezes, não os caras. 8 vezes, porque tenho essa, onde o A, B, C, onde o A começou aqui, 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 aqui. Então, no final das contas, seria 8 fatorial. Eu preciso dividir por as vezes que eu percontei. Cada uma dessas corresponde a 8. Cada 8 dessas coisas que eu contei corresponde a uma coisa. Então, eu preciso dividir por 8. E assim chegou 7 fatorial. Ok? Uma outra maneira de resolver o mesmo problema seria, ok, não vou pensar dessa maneira, vou falar, olha, no final das contas, o A tem que sentar numa cadeira, certo? Eu vou focar no A, não importa em quem vou escolher aqui, escolhe qualquer um que você quer. Assim que o A vai sentar, depois, as próximas cadeiras é como se fossem enumeradas. O cara que está no lado do A, o cara que está 2 vezes na direita do A, o cara que dá 3 vezes, blá blá blá, até o 7º cara. Então, nesse caso, eu posso falar, são 7 passos que eu tenho aqui, vou escolher quem vai sentar no primeiro lugar depois do A, eu tenho 7 opções, depois vou escolher quem vai ser no lado dele, tenho 6 opções, blá 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 blá, até vou chegar no mesmo resultado, de uma maneira diferente. E se eu chegar no mesmo resultado em 2 maneiras diferentes, estou ainda mais feliz que com certeza não certeza absoluta, mas é difícil se você realmente contar em 2 maneiras diferentes, acontecer uma coincidência muito malandra e você achar o mesmo, acontece isso, mas é bastante raro. Bem, temos pouco mais tempo para pensar mais umas coisinhas legais. Vamos dizer então que vamos voltar no bar.
temos 8 cadeiras num bar, e agora dos 8 amigos, tem, sei lá, um casal lá que eles querem necessariamente sentar. Na verdade não, tem um casal que separou ontem, e eles não podem sentar um no lado do outro. Então eu quero contar todas as maneiras que essa galera de 8 caras pode sentar aqui, só que é proibido esses 2 caras sentar um no lado do outro. Como poderia resolver esse problema? Ok, então realmente é mais fácil contar a maneira que esses caras vão ter que sentar juntos do que sentar separados. Então vou contar essas, vou contar todas e vou subtrair. Ok, então todas a gente já contou, são multifatorial, certo? Basta só achar quais são aquelas que o fulano e fulana sentaram juntos. E como que eu vou responder isso? Permutação total, eu acho, de 2, que é para eles dois assim. Vocês sentarem assim ou invertido? Mas sem contar que Vezes os cantos da mesa são... Como? o restante, que é P6. isso aí. Calma, eu acho que estamos... Eu acho que vocês já encontraram coisas parecidas, vocês estão tentando lembrar do que é pensar. Um segundo. Fale. A ideia seria essa. A ideia é pensar mentalmente que o casal vai ser uma pessoa, vai ocupar só uma cadeira, certo? Só que se eu pensar assim, eu hipocontei. Por quê? Porque para cada configuração minha, onde considerei mentalmente que o casal é só uma pessoa, correspondem 2 configurações que eles sentaram juntos. Lá chega o 2, certo? Pode sentar assim ou assim. Então, no final das contas, eu vou precisar multiplicar minha resolução por essas 2 permutações de 2 que a Débora falou. Então, e nesse caso, vou ter que subtrair essa coisa. Ok, muito bem. Mas considera que os cantos da mesa que são só uma cadeira, sentando um canto aqui e a pessoa que está na ponta, elas estão do lado? Não é uma coisa cíclica, certo? Eu vou ter que me preocupar sobre... Está falando se o primeiro ou o último? Está falando ou entendi errado? A mesa é assim, né? Aí os cantos da mesa são cadeiras individuais. Aí, tipo, se uma pessoa está num canto e uma pessoa está nessa ponta do final, elas estão um do lado da outra. Está falando desses 2 caras? Não. Ok, o primeiro aí? O primeiro e o último? Não, a mesa não é um retângulo. Não, a mesa é um bar. Ah, é um bar. Sim, a mesa de bar, ok? Ok, beleza. Bem, vamos ver mais um problema dos elementários, que eu acho que seria suficiente. Eu tenho uma palavra, em inglês é usada Mississippi. Eu inventei essa que parece pessimíssimo. A pergunta é em quantas maneiras você pode permutar as letras dessa palavra para criar outras palavras. E tem já uma dificuldade aqui porque existem repetições. Tem 1, 2, 3, tem 12 letras aqui, não faz sentido falar 12 fatorial, porque se você falar 12 fatorial, você considerou trocar esses 2 S's que você criou uma nova palavra, mas não foi a mesma palavra. Como eu posso me preocupar com essa ideia de várias coisas que são repetidas aqui? Dividir o total por... Ok, então uma ideia seria, começa assim, sabendo que você hipercontou, certo? Começa falando, ok, são 12 fatorial, são todas permutações, e basta saber quanto é, cada quantas das tuas configurações corresponde uma palavra só. Como você vai achar isso? Nesse caso, é só ganhar as permutas das letras repetidas, não? Tipo, se são 4 S, Sim. no caso, faz permuta de 4, porque esses 4 S podem... Muito bem. Então a ideia aqui, mentalmente, você vai falar, olha, primeiramente vou separar esses 1, 2, vou dar rótulos para esses, que são repetidos, a mesma coisa dos Is, e a mesma... Não, peraí, 2, 3... E a mesma coisa dos M's, outros não preciso separar porque já são distintos. E agora eu vou falar, beleza, tenho 12 fatorial, mas eu preciso saber quantas de permutações eu preciso dividir sobre os M's. Eu já sei que, por causa dos M's, eu preciso dividir por 2 fatorial, que são 2 M's, certo? Sim. Mas preciso dividir por 4 fatorial também, por causa dos S's, e por 3 fatorial também, por causa dos I's. Faz sentido essa ideia? Completamente diferente maneira para pensar nisso, que esperamos que vai chegar no mesmo resultado. Você pode falar, ok, peraí, eu vou usar o princípio de multiplicação.
Tenho 12 letras, espaços para botar letras. No primeiro passo, eu vou escolher onde que vou botar o pé. Quantas opções que eu tenho? Então, o primeiro passo vai ser botar o pé, depois vai ser botar o E, depois vai botar os S's, depois os M's, os I's, depois os M's e depois o O. Péssimo. Ok. Quantas escolhas tenho para o pé? 12. Fale de uma maneira melhor? 12. Não quis dizer isso, não. O problema não foi. Ok. De 12 linhas eu preciso escolher uma, certo? Quantas opções tenho agora para o E, já que eu botei o pé aqui, por exemplo? C de 11. Quantos Cs tenho? Tenho 1, certo? Quantas opções tenho para meus S's? 10. Nesse caso, 4. 6 e 3. 3 e 2. Aqui praticamente não tem essa opção. Sei que vai ser 1, mas literalmente seria escolher de uma a uma. Certo que é 1 mesmo. E pelo incrível que pareça, essas coisas aqui vai ser igual a isso. E se você fazer as escolhas numa maneira, se você começar escolhendo esse, vai aparecer como se fosse uma coisa bem diferente. Só que no final das contas a multiplicação vai acabar sendo a mesma. Espero que estamos convencidos sobre isso. Vamos fazer o clicker e parar aqui. E eu espero que a partir da próxima aula vamos ter coisas um pouco mais legais em contagem ainda. Essas perguntas parecem meio bobas. A pergunta do clicker é: eu já sabia X% das coisas dessa aula. Esse seria que o X é menor de 25, a outra seria de 25 até 50, a B, a C seria a partir de 50 até 75 e a D seria, eu sabia pelo menos 70% de X. Levem em consideração, por favor, antes de responder, a quantidade das vezes que vocês ficaram quietinhos quando eu perguntei algo. Vamos lá. Vou falar os nomes: Arthur, Micaele, Fabrício, Débora, Luiz, Daverton, Raimundo, Letícia, Andreon, Ranieri, Adalto, Márcio. Não tem clicker? Esqueceu? Tá. Tem alguém que não contei aqui? Não? Ok. Bem, as respostas, alguém que tem interesse aqui, foi 0. Ok. 6, 4 e 2. Ok, beleza. Paramos aqui e até sexta-feira. Trabalhem naquele homework da semântica